Olá, executivas preciosas, sejam todas muito bem-vindas ao podcast Como Elas Conseguem, o único que realmente conta como mulheres conseguem ascender em suas carreiras materno-corporativas. E hoje aqui comigo eu tenho uma executiva super preciosa, Iris Barbosa. Seja muito bem-vinda, Iris. E eu vou me socorrer aqui da minha anotação, porque é um currículo extenso e vocês vão ver por que ela é uma executiva e tão preciosa. Iris tem mais de 36 anos de experiência em diversas áreas de negócios. Sua trajetória é inspiradora. Iniciou como atendente e alcançou a posição de Chief Learning Officer para a América Latina em gigantes globais como McDonald's e Apple, sendo reconhecida como referência em treinamento e liderança feminina na região. É formada em pedagogia, possui MBA, especialização em governança na Califórnia e ESG em Berlim. Atualmente atua como conselheira de empresas, integra a comissão de pessoas do IBGC e é vice-presidente do Instituto Pactuar, que acelera negros em posições de liderança. Em 2024, foi homenageada pela Câmara Municipal de São Paulo e pelo site Mundo Negro, como uma das 10 mulheres negras mais influentes do Brasil. Seja muito bem-vinda, Uau, Iris. muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui e poder compartilhar um pouco da minha jornada com você e com essa audiência já maravilhosa. Muito obrigada pelo convite. Que demais. E Iris, a gente precisa começar do começo. Porque o começo, na sua jornada, é uma das coisas que eu mais me identifico e que chama muita atenção de todas as pessoas. Porque, de fato, ele materializa, eu vou dar um spoiler aqui, de que, gente, sim, é possível você ascender no mundo corporativo. Conta pra nós, como é que foi o início da sua jornada? Pois é difícil a gente falar da nossa jornada sem contar um pouco antes de nós, né? Então, vou falar dos meus pais. Então, eu sou filha de um baiano retado que veio da Bahia tentar a vida em São Paulo, com uma mão na frente e outra atrás, e de uma mineira super brava, que é minha mãe, que também veio de Minas, para tentar a vida em São Paulo. Então, é a história de muitos nordestinos, né, que vêm para São Paulo para tentar a vida. E então, eu venho de uma família de classe média baixa, né? Estudei em escola pública, e os meus pais, com muito sacrifício, minha mãe foi empregada doméstica, o meu pai, ele trabalhou na estrada de ferro, e depois ele teve comércios, mas em algum momento da minha vida, o meu pai, com muito sacrifício, já sendo comerciante, ele se separa da minha mãe, e eu com 16 anos, como uma adolescente que queria ter suas próprias coisas, falei, não, preciso ter um trabalho, né? E é muito interessante porque naquela época, diferente de hoje que a gente tem internet, você procurava emprego com anúncios de jornais. E um anúncio que era muito comum, eu com o colegial na época e com o curso de datilografia, que nem existe mais, eu tinha o sonho de trabalhar num escritório, ou trabalhar num banco. Então eu pegava aqueles anúncios que dizia, precisa-se de moça com boa aparência, que tenha curso de datilografia, e ia para os escritórios ou para os bancos. Mas quase todo lugar que eu ia, a resposta sempre era a mesma, você precisa de experiência. E é interessante que depois de muito tempo eu falava o quanto era a experiência e o quanto já era um viés de que você não é a menina de boa aparência. Que naquela época, né, eu acho que hoje em dia também, mas a boa aparência era uma menina branca, de cabelo liso, isso de preferência olho claro. Mas tudo isso para dizer que eu tive muitos nãos, então eu também sou fruto de rejeições, até que um dia um amigo meu me falou, por que você não vai trabalhar no McDonald's? Eu nunca tinha entrado no McDonald's nem para comer, não sabia o que era exatamente, mas eu falei, eu vou, não precisava de experiência. E a minha mãe odiou, porque para ela, na cabeça dela, era uma lanchonete. E eu chegava em casa cheirando hambúrguer. Eu falei, mãe, é só por enquanto. Eu fui realmente contratada. E é interessante que eu fiquei tão feliz de conseguir um emprego que eu falei, caramba, eu quero ficar aqui, porque eu tinha o meu salário, eu me apaixonei pelo trabalho, era um trabalho super dinâmico, e com 10 meses eu tive a minha primeira promoção. Porque o que minha mãe não sabia, e eu descobri muito rápido, é que o McDonald's não era só uma lanchonete. Ela era uma multinacional que estava começando no país e com muita oportunidade de crescimento. E daqueles 100 funcionários que começaram junto comigo, eu fui a primeira pessoa a ser promovida. E hoje, quando eu faço uma reflexão muito rápida, por que eu fui a pessoa escolhida, eu não era mais inteligente, eu não era a mais bem formada, mas eu era a pessoa mais comprometida. Porque uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça, e não me pergunte de onde, era, se você se propõe a fazer algo, faça bem feito. Porque é você que está fazendo. E não importa se é fritar batata ou se é limpar o chão. Então eu acho que esse espírito de faça bem feito, e não importa o que, me levou realmente à minha carreira. E aí, obviamente, a gente vai conversar, mas dessa posição eu fui crescendo no McDonald's. Então eu fui de funcionária, coordenadora. Então com 17 anos eu coordenava já a equipe de funcionários que até então eram meus amigos, e fui crescendo. Com 21 anos eu era gerente de uma loja que pode não parecer muito, mas eram 100 funcionários,
10 gerentes, eu cuidava do P&L da loja, eu cuidava das vendas, enfim. E fui crescendo no McDonald's, eu fiquei 31 anos, até chegar à posição de líder de treinamento para América Latina e Caribe. Eram 2.000 restaurantes, 100 mil funcionários, então eu era responsável pela estratégia de treinamento de 100 mil funcionários, que é bastante coisa, pela universidade corporativa, que treina não só a base da estrutura dos restaurantes, mas toda a liderança da companhia. E, enfim, ficaria no McDonald's até me aposentar. Amo o McDonald's até hoje, mas eu recebi um convite muito inusitado, né? Eu fui convidada para trabalhar na empresa mais valiosa do planeta, que é a Apple. E naquele momento, para mim, aquilo foi como uma mensagem de Deus dizendo: Iris, tua última chance de fazer uma coisa diferente. E aí eu falei, caramba, será que eu não mereço fazer uma coisa diferente para me provar num outro lugar? E aí foi quando eu aceitei com muito medo, mas eu tive a coragem para falar, tá bom, eu quero me provar num outro lugar. Quanto tempo você estava no McDonald's nesse momento da Apple? Então, com 31 anos. Com 31 anos de McDonald's, 31 anos. Você recomeçou numa empresa nova. Pois é, era exatamente isso, né? Eu falei, me dá uma chance de me provar num outro lugar. Então, eu precisei de muita coragem, porque eu estava feliz, eu ganhava bem, todo mundo me reconhecia. Eu pedi a conta de uma empresa. Eu pedi, na verdade, você fala, perdi 31 anos de trabalho. E eu já tinha um patrimônio consolidado, eu conversei muito com meu marido, falei, olha, se não der certo, porque qual que era a possibilidade de eu me adaptar numa empresa de comida para tecnologia? Eu diria, naquela época, quase nenhuma. Quase nenhum. Mas sabe o que eu falo? Eu falo que a Apple foi mais corajosa do que eu. Como é que eles contratam uma mulher de comida que estava há 31 anos na mesma companhia? Então, qual que era a chance também, né? Mas eles falaram, a gente quer muito você, porque a gente consegue ver em você uma pessoa que tem uma capacidade de multiplicar e de fazer crescer treinamento, porque o McDonald's tem essa capacidade, sim, né? Que a gente não vê em outras pessoas. E foram 5 anos, eu fiquei só 5 anos comparado com 31, eu não ia ficar mais 31, mas foram 5 anos intensos, que eu aprendi muito, que eu pude contribuir com a estratégia da companhia para a América Latina também, da Apple, e que eu pude ganhar dinheiro, porque as ações da Apple valorizaram assim horrores. Então eu digo que o primeiro ano foi bem difícil, a adaptação bem difícil. Eu sou CVO, mas ela foi a visionária. Então foi muito bom, foi muito bom. Aí depois de 36 anos foi que eu realmente falei, acho que já deu o mundo corporativo, e eu quis fazer essa transição para conselhos e para vice-presidência desse instituto, que a gente pode falar um pouquinho mais nas próximas perguntas. Iris, você sabe que depois que eu conheci a sua história, eu nunca mais enxerguei a cadeira de Chief Learning Officer, né, da rede de treinamentos da mesma forma, porque eu entendi que não eram os lanches que chegavam nos clientes. Tudo que chegasse no cliente final decorria da forma e do que aquele funcionário foi treinado. Para o que aquele funcionário foi treinado. Como aquele funcionário foi treinado. Para o que ele foi treinado. E, de fato, você mudou muito a minha percepção e eu acho que você deu grandeza a esse cargo, assim, de verdade. Ah, que interessante a sua visão. Super E você sabe que uma coisa interessante? Muita gente pergunta assim, mas você não fazia parte da equipe de recursos humanos? Porque treinamento nas organizações, de uma maneira geral, está dentro de RH. E eu nunca reportei RH, com todo o respeito que eu tenho por recursos humanos, porque era tão estratégico o treinamento para o McDonald's e no momento da Apple também para a Apple, que sempre reportava para o negócio, justamente porque a essência do McDonald's está na padronização. Existe até toda uma questão de que quando você viaja para fora do país e você fala, caramba, eu não falo o idioma, não sei, eu fui para a China, não falo chinês. Qual que é o lugar seguro para comer que eu vou entrar e vou saber pedir e eu sei o que eu vou comer? McDonald's. Quase um safe place, né? Exatamente. Para você ter uma ideia, o McDonald's, você da área de finanças deve saber que ele é um indexador, né? Sim. As pessoas sabem qual que é a capacidade de compra de um país através do Big Mac, porque o Big Mac ele é igualzinho em todos os países e são mais de 120 países, né? Ele só não é igualzinho na Índia, porque a carne não pode ser de vaca, né? Mas a estrutura é igual. Então, a padronização, ela é muito crítica, porque você não pode ter coisa diferente. E, para você ter a padronização, obviamente tem a estrutura, né, do produto, mas tem o treinamento. E a rotatividade é grande dos funcionários. Justamente porque a gente é primeiro emprego. A gente quer que as pessoas fiquem e cresçam, mas grande parte delas vão sair da companhia. Mas que elas saiam com uma experiência que valeu a pena. Jeff Bezos, que é um homem trilionário, dono da Amazon, trabalhou no McDonald's. É sério? Trabalhou no McDonald's. Então tem muita gente muito boa no mercado que fala, meu primeiro emprego foi no McDonald's.
Porque é o legado que o MEC deixou na vida desses executivos, e olha os executivos que se tornaram, né? Exatamente. David e a Iris aqui na nossa frente. Essa história de indexador é muito forte mesmo. Em várias cidades do interior, na entrada tem um outdoor. Temos 3 McDonald's, temos 7 McDonald's. É muito Fala que indexador prova de tamanho. que a cidade é grande quando É tem o evoluída, McDonald's, né? é, nós somos já uma temos cidade- até o McDonald's. Já temos até o McDonald's, é sinal de status. É, E isso é verdade, o quão Uhum. é importante o que está por trás de muita coisa. exatamente. E em que momento, nessa trajetória, você cruzou essa carreira espetacular com a maternidade? Poxa vida. Então, eu me casei, obviamente que paralelo à tua vida profissional, você tem uma vida pessoal, e eu falei, bom, eu quero me casar, eu quero ter filhos, e eu com 27 anos me casei, e é muito interessante a minha história, porque meu marido também trabalha no McDonald's, Sim. né, e eu conheci o meu marido numa convenção, e eu que meio que falei, eu quero casar com essa pessoa, porque ele é muito sério, ele é muito, assim, aquele... Sabe quando a gente fala, é Vocês moça pra precisam- casar? É o contrário. Esse é um rapaz pra casar. Então eu É. bati o olho e falei, esse rapaz é pra casar. E eu que meio que, né, estabeleci estratégia pra casar com ele. Bom, enfim, essa é uma conversa à parte. E eu me casei com 27 anos e falei, bom, 27 anos, uma idade razoável, com 30 anos eu quero engravidar. 3 anos, né, de aproveitar o relacionamento, estruturar um pouco a vida financeira, porque você gasta muito no casamento. É muito determinada. E aí, com 30 anos, vamos começar a tentar engravidar. E aí fica a primeira dica: eu não consegui engravidar. Porque uma questão do planejamento é você ter o planejamento, mas aí você tem que ter os indicadores de sucesso de que aquele planejamento vai funcionar. E aí talvez eu não tenha tido todos os indicadores de sucesso, que é, tá bom, você não tem nenhuma questão? E eu realmente tinha uma questão de ovário micopolicístico, que eu não ovulava todos os meses, mas eu nunca investiguei o meu marido. E aí a gente começou a tentar e não ia. E sempre vem primeiro a questão em cima da mulher. Então vamos investigar mais coisa na mulher. Tem endometriose, tem isso, tem aquilo, não tem. Vamos dar uma incentivada aqui, vamos tomar um hormônio. E é um processo lento, porque você tem que esperar todo mês, né? E aí, quando não ia mesmo, agora vamos investigar ele. Aí também faz vários exames, aí tenta. Então, são ciclos longos. Para chegar à conclusão de que ele tinha uma questão e eu tinha uma questão. Então, eu tinha ovário micopolicístico e ele tinha uma questão de motibilidade do espermatozoide. Essa combinação ia tardar muito no processo natural. Poderia acontecer? Poderia, mas a probabilidade era mínima. E aí foi quando a gente foi para a fertilização in vitro. Mas a fertilização, na época, meu filho tem 21 anos, na época também ela era 40%. Hoje acho que é 70%, 80%, não sei. E aí vai para o tratamento, que é um tratamento dolorido, é um tratamento emocionalmente desgastante, é um tratamento caro, e foram várias tentativas. E realmente várias tentativas frustrantes, até realmente eu engravidei do meu filho. Eu engravidei com 36 anos. E aí eu tive um filho. Coloquei mais de um óvulo, tanto que eu engravidei de 2, mas um não foi para frente. E aí eu desencanei um pouco. Quando eu desencanei, eu queria ter outro filho. Falei, poxa, pelo menos 2 filhos, né? Por isso que parabéns para você. E aí acabou não acontecendo o segundo filho, quando eu tinha 40. E aí eu falei, bom, eu tenho que agradecer o filho que eu tenho. Poderia ter ido para adoção, eu admiro muito quem vá. E aí, numa conversa muito assim com meu filho, eu falei assim, vamos. Ele falou assim, a gente não está sentindo no coração que a gente quer adotar. E aí você tem que sentir no coração. Sim. E a gente não sentiu. E a gente acabou ficando realmente só com o filho. Então, aconteceu dessa maneira difícil, então foi um processo difícil. A gente é muito grato a Deus por esse único filho. E aí, não sei se entra nessa questão de como foi lidar com isso, mas não foi um processo de, poxa, como é que vocês dois cuidam de um filho? Obviamente, um processo muito mais fácil que como com você, que teve muito mais, né? Mas teve também toda uma jornada, porque os dois viajavam, então eu era América Latina, ele também viajava, como é que fazia com as viagens? Meu marido foi fazer uma imersão de inglês, porque tinha a questão do desenvolvimento dele, ele ficou um tempo fora, então faz falta. Enfim, mas a decisão, ela foi planejada. O que eu aconselho para as mulheres que querem deixar a gravidez mais para frente, que é o que acontece muito hoje com as executivas, pode deixar desde que você tenha certeza que você não tem nenhuma questão de saúde. Porque quanto mais tarde ficar, mais difícil fica, né? Todo mundo sabe que depois dos 35 anos, infelizmente para as mulheres, né, o índice de fertilidade cai. Cai. Né? Absurdamente. Eu sempre falo para as pessoas, né, de que, claro, eu tenho muitos filhos e as pessoas falam, é mais difícil para você. Eu vou dizer que de toda a minha maternidade, o primeiro, e enquanto único, ele foi filho único 7 anos. Esse foi o mais difícil,
no final das contas. Essa foi a parte da jornada mais difícil. Então eu falo que quem é mãe de um filho só, ela só viveu, ela é mais guerreira que eu, porque ela ainda só viveu difícil. Ela nem teve o segundo para pelo menos se beneficiar da experiência que ela já tinha. Quando a gente é mãe, Interessante isso. quando a gente é mãe a primeira vez, a gente não, né, a gente não sabe nada. Eu falo, Léo, você era meu cobaia, filho. Porque a gente tem pra dar o que a gente tem pra dar naquele momento, sem nenhuma chance de evoluir prévia, porque é a nossa experiência primária. E não tem outra experiência nem pra se socorrer e se usufruir da experiência anterior. Então, eu admiro muito também quem conseguiu ficar só em um filho e se manteve ali firme. Ou quem não conseguiu ter o segundo também, não se sentir nada aquém, porque o primeiro é quando de fato transformou você numa mãe e numa maternidade, porque depois você só vai replicando um pouco a fórmula. Claro que eles mudam entre si, né? E os desafios vão tendo que ser ajustados, mas você já ganhou aquela autoconfiança, você já testou não é um bicho de sete não cabeças. é um bicho de sete cabeças. E eu acho que o emocional é o que mais conta no ser humano para tudo. Então, você já tem essa parte vencida, já é mais da metade do caminho andado, né? O resto é daquele serzinho que veio e aí é muito mais da... É interessante essa reflexão, nunca tinha pensado dessa maneira. Até porque eu não tive a oportunidade de usar a minha experiência, mas muito bom pensar assim. Exato. E aí eu te pergunto, né? Dentre as dificuldades, os desafios que você enfrentou, que você até comentou um pouco aqui sobre a questão das viagens, né? O que mais te marcou e você falou, não, isso aqui, para a mãe que tem filho e trabalha, é um desafio, é uma questão. Eu acho que sempre a questão é você estar ausente no momento que teu filho precisa. Por exemplo, crianças adoecem, né? E você tá longe. Já aconteceu de eu estar longe e o filho adoecer. E aí, obviamente, se meu marido estivesse, ele dava um jeito de estar. Então, teve já muitos momentos, e aí também é outra questão de que é filho dos dois. E às vezes a pessoa sempre tem aquele viés de que não, é a mãe que tem que cuidar quando tá doente, a mãe que tem que ir na reunião da escola. Isso na minha casa sempre foi bem resolvido. Olha, eu não posso, você vai. E meu marido sempre foi muito parceiro nesse sentido, de ir numa reunião ou de levar no médico quando eu não estava. E às vezes tinha ausência dos dois. Aí teve uma situação super hilária, assim, e de engraçada que viajou meu marido. Fica a babá, assim, uma pessoa super de confiança, mas bem limitada do ponto de vista de conhecimento, e vinha a mãe do meu marido, que ela era mais jovem do que minha mãe, mais conhecimento e tudo mais. E uma vez meu filho entrou no carro e ficou trancado dentro do carro. Elas não sabiam destrancar o carro, que é aquelas chaves automáticas. E ele tinha 2 anos, e aí agora? Aí ele ligou pro meu marido, a mãe dele. O Rafael tá trancado dentro do carro, o que a gente faz? E aí, meu marido na Austrália, sei lá onde que ele tava num lugar longe, com fuso horário. Eu falei assim, chama alguém do condomínio, porque graças a Deus mora no condomínio fechado. Aí chamaram alguém da portaria, o cara veio e destrancou. Mas tipo assim, o que eu faço longe? E se acontece uma coisa mais grave, né? Então, acho que tem essa preocupação de acontecer alguma coisa e você não estar, né? E aí vem as culpas, mas eles falam, caramba, mas não tem que estar culpado, né? Tem questão de escola, eu não levava meu filho para a escola, e meu filho nasceu tanto nessa estrutura de que a mãe não está presente numa série de coisas que para ele era normal. Até o dia que ele começa a entender e fala, mas peraí, a mãe do meu amiguinho leva, por que você não leva? A mãe do meu amiguinho está presente, por que você não está? De fazer comparações. Mas também foi muito curto esse período, né? Ou de perguntar, por que o meu amiguinho tem irmão e eu não tenho? Então tem essas questões de você saber explicar, e passa muito rápido, e passou muito rápido, né? Então, eu diria que não tive grandes dilemas, mas sempre tem um dilema que você, né? Ou seja, mesmo em pessoas muito resolvidas como você, em grandes executivas, pessoas que a gente sabe que já tem uma característica pessoal, né, de determinação, de saber ali causa e consequência e não ficar dramatizando, existiu o sentimento da culpa vivenciada em algum momento ali, que se resolveu. Sim. Eu também vivenciei isso e eu também resolvi. E o mais legal é que a cada filho ele era um sentimento mais resolvido ainda. Claro. Nenhum deles questionou a minha ausência e eu também não necessariamente estive presente em todos os momentos. A última questionou. Eu falei, veio só para me questionar, pensei comigo, né? E ela realmente me questionou, ela fez essa comparação. Ela falou, a mãe do amiguinho leva e busca a tal hora, né? E aí você não me levou, não me buscou, né? Falei, que legal, né? Que ela conseguiu conciliar os horários dela para te levar. Poxa, a gente pode pensar numa outra dinâmica, né? E a gente se reorganizar. Acabou que por outros motivos esse ano a gente se reorganizou e eu vou acabar levando. Mas também nunca foi uma questão para mim. Eu acho tão importante a gente dizer com tranquilidade de que não estar presente em todos os momentos não é uma questão emocional ruim para nós.
Porque tem muitas mulheres que às vezes não se sentem culpadas, são resolvidas e se sentem culpadas de não se sentirem culpadas, entendeu? Eu tenho escutado muito, Ah, que gente. interessante. Muito Aham. interessante. Elas falam, eu não me sinto culpada, eu não sinto esse peso que as mães sentem. Será que eu deveria sentir? Será que eu deveria estar com dor na consciência de não levar essa criatura para a escola e contratar um motorista para mandar? Tamanha a mente coletiva e a forma Claro, como a claro. sociedade nos impõe sentir e pensar. Uhum, E isso uhum. é muito importante que elas também escutem. Nós também não nos sentimos culpadas, ok? A gente passa por essa reflexão e aí a gente pesa e diz, mas não faz muito sentido, né? Claro, Não é isso que claro. Aham. determina a minha forma de amar. Eu acho que o Claro. formato do amor também é uma coisa que muda de uma E, pessoa e para e sabe o que outra. acontece? Não sei, deve acontecer com você também, porque seus filhos já estão grandes. É que chega um momento que o seu filho, no meu caso, o meu filho, ele passa a ter um orgulho tão grande. Meu filho tem tanto orgulho da minha jornada, do que eu passei, do que eu vivi, do que eu venci, do que eu sofri também. E ele conta, às vezes, para os amigos ou para a namorada: Ó, minha mãe, ela fez isso, ela passou por isso, hoje ela é isso, hoje ela ajuda essas pessoas. Então, poxa vida, eu não estou desmerecendo uma mãe que toma a decisão também de dedicar a vida aos filhos, porque eu também acho que os filhos também têm orgulho de falar, minha mãe abriu mão para poder ficar comigo, então também é um orgulho. Mas eu acho que tem sempre que olhar para o lado bom. Qual que é o lado bom? O lado bom é o filho saber que houve, né, um esforço para oferecer, por exemplo, no nosso caso, uma vida melhor para eles. E que é uma mãe que você pode conversar de diferentes assuntos. Então, eu converso com eles sobre a minha jornada, sobre o McDonald's, sobre Apple, sobre a experiência que eu tive, então, sobre finanças, né? Então, até porque obviamente ele é meu herdeiro, o único herdeiro, e às vezes a gente agora tá todo num processo de falar sobre sucessão e tudo mais, que passa, né? Puxa, tem ações da Apple nos Estados Unidos, vamos lá, vou fazer o offshore dentro desse processo. Então é muito interessante que você passa a ter o tipo de conversa, que é uma conversa, inclusive, pô, de tudo que eu lutei, de alguma maneira, em algum momento vai ser seu, né? Pelo menos parte disso vai ser seu. E como é que é essa conversa dessa luta que eu tive para poder ter tudo que eu tenho e que vai ser seu? Não que tudo se resuma a coisas materiais, né? Mas também passa por te deixar uma vida mais confortável por tudo que eu lutei para conseguir, né? Sem dúvida. Eu adorei ver as fotos de vocês no Réveillon. Eu vi que a namorada dele estava junto também, né? Porque as namoradas dos meus filhos também vêm. E frequentam, e passam o Natal, e viajam com a gente. Como muda essa dinâmica, né? E o quanto é gostoso a gente ver. E aí eu ia te falar mais uma vez: nunca é um filho só. Porque ou os amigos estão juntos, ou vem depois as namoradas passam a participar da nossa rotina, né? Uhum, E por incrível que pareça, as coisas se multiplicam de uma forma ou de claro. outra. Isso é Uhum. muito legal. Conta agora para elas, né? E eu também tenho várias curiosidades em relação a isso. Como era a sua rotina em relação para conciliar essas coisas? Porque tem o casamento, tem a casa, tem o filho, tem sua carreira. E querendo ou não, eu sinto que por mais que o seu marido realmente seja um lorde, né? Fica da nossa responsabilidade, talvez por habilidade, não sei, mas eu sinto que algumas coisas eu acabava tomando a frente, e aí por minha opção. O meu marido também é super parceiro, ele participa em absoluto, assim, o que eu pedir ele vai fazer. Se a gente tiver, ele se preocupa se o dia seguinte eu vou ter ajudante em casa ou não, pra tomar a decisão ali de deixar a louça limpa se eu não tiver uma ajudante no dia seguinte. Então, ele é nesse nível de parceria. Mas a gente toma a frente, acho que ou por personalidade, ou porque já tá. Eu não sei, eu tomo a frente de várias coisas Ai, por perfil. E Uhum. eu queria saber como é que você É, organizava isso, tá? é O filho ia para a muito. escola, então você conseguia ir fazer uma atividade, ia para o É. trabalho, ia para o escritório, não ia. Olha, é bem louco isso, porque eu também sou uma pessoa de muita iniciativa e que tem um lado bom e um lado Adorei. ruim. Eu sou uma pessoa de muita iniciativa. É. Não, e tem um lado bom e um lado ruim. O lado Sim. bom da iniciativa é justamente você ter o controle de muitas coisas, saber de quase de tudo que está acontecendo e ser um pouco a sua cara, ter o seu jeito. O É. lado ruim é justamente que você acaba se sobrecarregando, fazendo tudo e se estressando. Então, eu acho que a gente tem que entender sempre o que a gente ganha e o que a gente perde com o perfil que a gente estabelece. Mas você sabe o que é engraçado? O McDonald's, outra vez, treinamento muito padrão, muito processo, muito passo a passo. E eu acabei adotando muito isso na minha vida, né? Olha só. Então, para você ter uma ideia, as minhas colaboradoras, e graças a Deus, obviamente, eu acabei tendo tanto a pessoa que cuidava do Rafael, como a pessoa que cuidava do meu lar, porque precisava, porque eu estava praticamente
fora de casa o dia todo, teve uma fase que eu trabalhava o dia todo, aí eu estudava à noite, porque eu estava ainda fazendo o MBA, aí depois eu estava fazendo um curso de idioma, porque infelizmente eu não tive a oportunidade de, quando adolescente, fazer um intercâmbio, então eu tinha que estar estudando inglês, depois eu tive que fazer espanhol, porque a América Latina, então eu estava sempre fazendo alguma coisa de desenvolvimento. Aí a mulher tem que fazer uma ginástica, uma época por estética, uma época por saúde, então você tem que estar fazendo alguma questão, né, de saúde, de atividade física, mas tudo isso para dizer que as minhas colaboradoras, elas tinham rotinas estabelecidas, escritas mesmo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, de tal hora, tal hora, tal hora, tal hora. Então eu acabava monitorando tudo que tinha para fazer, tanto das colaboradoras como as minhas coisas, através de planejamento, planilhas, né? Hoje a gente tem planilhas mais sofisticadas. Se você quiser, inclusive, criar uma planilha através de AI, você me cria aqui uma rotina, considerando minha ginástica, meu horário de trabalho, meu horário para estudar. Você pede, ele faz. Naquela época eu fazia tudo na mão, mas eu tinha quase que uma planilha, só não colocava na parede porque era demais, mas era bem isso, né? Então, a maneira que eu consegui me organizar era fazendo um planejamento e sendo muito fiel a esse planejamento. Como eu falei para você, eu sempre fui muito comprometida com aquilo que eu estabelecia, e a ponto até de falar, puxa vida, isso aqui eu não consegui fazer, isso aqui eu não consegui fazer, nunca fui de ficar postergando as coisas. E era a maneira que funcionava. Aí, às vezes, quebrava a perna. Por exemplo, eu tive uma situação que era minha prima, a babá do Rafael, ela tinha uma filhinha, então ela tinha uma vida também bastante desafiadora. Ela chegava cedo para ficar com o Rafael, e ela depois a gente tinha que buscar a filha dela, fazer as coisas na casa dela. Resumindo toda a história, um dia meu marido chega em casa mais cedo, e ela tá na rede, com o Rafael no colo, pequenininho, dormindo. Na rede, porque tinha uma rede assim na área externa de casa, na piscina. E aí ele falou assim, meu, e se ela dormindo, e se o Rafael cai? Ele era bebê ainda. Não tem, porque ela estava tão cansada que ela dormiu na rede com o menino. Aí a gente teve que falar assim, não dá. Eu tive que conversar com ela, falei assim, Márcia, se você tá tão cansada assim, vamos fazer o seguinte, eu vou trocar, eu vou pôr você para cuidar da casa, e vou colocar a moça que cuida da casa para cuidar do Rafael, porque pelo menos, ela morava comigo, a outra moça, né? Então, pelo menos, ela não tem experiência, porque ela não era mãe, mas pelo menos eu posso confiar mais que o horário dela é um pouco mais controlado. Então, você também vai fazendo ajustes em função do que você vê, né? Então, outra vez, as pessoas podem estar olhando para nós duas e falar, tá, mas vocês tinham condições de pagar pessoas para que pudesse ajudar. Eu sei que tem gente que não pode pagar, vai ter que usar creche. Tem gente que, inclusive, tem dificuldade de arrumar uma creche. A moça que me ajuda, minha manicure, ela falou assim, Iris, eu tô tentando com a prefeitura ver um espaço para a creche do meu filho, porque não tem espaço. Imagina, creche da prefeitura. Então, a gente sabe, mas o ponto é que para você trabalhar e cuidar do seu filho, você vai ter que ter uma rede de apoio. A gente sabe que tem empresas que têm um espaço para as crianças ficarem. Então, cada um vai ter que avaliar a sua realidade e buscar as alternativas, se você quiser realmente ter uma carreira ou trabalhar, porque inclusive precisa pagar a conta, não é nem questão de carreira. Eu Não. preciso trabalhar para pagar minhas contas, né? Ou vai precisar ajuda da família, ou tem gente que não tem família, a família está no Nordeste e a pessoa vive sozinha. Então, infelizmente, a gente tem diferentes realidades, mas eu acho que eu sempre falo que a gente sempre usa a nossa criatividade quando a gente tem os desafios, né? Que você fala, não, deixa eu pôr meu tic-tac para funcionar aqui, peraí, eu tenho essa situação. E conversando com outras pessoas. Que nem a gente está aqui conversando, muito mais nesse nível executivo, mas às vezes você precisa buscar alguém que está numa situação parecida com a sua, e quando você conversa com as pessoas é que você vai conseguir pensar junto, né? Duas cabeças pensam mais que uma, e buscar soluções. Então, Comunidade. O que você está me comunidade. trazendo é que a rede de apoio pode vir, inclusive, De da uma comunidade e de uma comunidade que você forme. Exatamente. Existe uma comunidade em que eu lidero chamado Maternidade Executiva, onde eu presenciei uma conversa entre, né, as mulheres que lá fazem parte. A gente chama de maternidade executiva, primeiro porque eu considero mulheres executoras. Todas as mulheres que se propõem com esforço e dedicação a fazer qualquer coisa, essas mulheres executam. Então, para mim, mulher é executiva. E ela estava num dilema, porque ela tinha recém voltado da licença maternidade, e na primeiro mês ou primeira semana de retorno, o líder dela propôs uma viagem a trabalho.
Propôs é ótimo, né? Agendou uma viagem a trabalho. E ela com aquele bebê, que ela não se separava ali há 7 meses, montou toda uma rede de apoio para voltar a trabalhar, mas não previu, assim, uma viagem num curto prazo tão rápido. E colocou ali no grupo. E foi dessa rede de apoio, desse movimento coletivo de mentes pensantes, né? Então, eu adorei quando você falou, gente, se juntem, pergunte para as pessoas, né? Se une as pessoas que estão perto de ti. Surgiram dezenas de ideias. Uma dessas ideias, ela acoplou. Achei super inteligente, porque a pessoa disse, você não vai pro hotel? O hotel já não tá pago? O bebê não vai pagar. Sua mãe não é quem fica com essa criança? Leve sua mãe com você. O quarto, o hotel é pago por quarto. Você vai voltar e vai ver o bebê quando você chegar igual, vocês ainda vão estar no hotel, olha que conforto para sua mãe, vai ter recreacionista, brinquedoteca, sei lá, piscina, e de manhã vocês vão tomar café e vai ser a rotina normal. E nem Ele tinha vai com passado você. pela cabeça dela, né? Nem tinha passado pela cabeça dela. E foi numa construção conjunta ali daquelas mulheres numa comunidade. Então, de fato, eu acredito também muito nisso que você fala. Porque não tem uma verdade só. Tem milhões de verdades que podem acontecer. Tem a minha, a sua, que funcionou para mim aqui, mas tem milhares. Então, eu acho que essa força do coletivo funciona realmente muito bem. E aí, falando um pouquinho nessa força do coletivo, né? Se você pudesse voltar no tempo, apesar de tudo ter dado certo, porque não tem como dizer que deu errado, né? Numa jornada como a tua, mas o que você talvez fizesse diferente? Poxa vida, não tem como também a gente não achar que algo poderia ser diferente, que poderia ser melhor, né? Sim. Eu acho que à medida que você tem muita disciplina, muito compromisso com as coisas, você exige muito de você e você exige muito do outro. Então, eu sempre fui muito elogiada pela minha capacidade de execução, de entrega de resultado, mas eu também sempre fui muito questionada pela minha dureza comigo mesma e com as pessoas, né? Então, se eu voltasse no tempo, eu teria sido mais leve comigo mesma e com as pessoas. Eu acho que eu poderia sim, mesmo sendo menos dura comigo e mesmo menos dura com as pessoas, ter alcançado os mesmos resultados. Então, eu acho que eu fui dura demais. E principalmente, tem muita gente que hoje eu revejo pessoas, né? Da época que eu era líder. Muita gente que, inclusive, me agradece. Poxa vida, aprendi tanto contigo. Você foi a melhor líder que eu tive. Eu nunca aprendi tanto com uma pessoa como eu aprendi com você. Mas eu sei que teve muita gente que falou: Poxa, Iris, eu acho que você pegou pesado demais. Não precisava ter pego tão pesado. Então, e hoje, principalmente hoje, que a gente ouve tanto sobre saúde mental, e não é que eu deixei ninguém, pelo amor de Deus, né, doente, mas eu acho que eu fui dura. Talvez eu pudesse ter perguntado mais, escutado mais. Mesmo essa questão, vamos falar sobre essa questão de maternidade? Quando que a gente, naquela época, eu tô falando de épocas onde, até porque era o ambiente de trabalho que te pressionava isso. Vamos falar de trabalho, vamos falar de resultados. Ninguém está aqui para falar sobre a maternidade, sobre a sua vida pessoal, o que você vai fazer com o seu filho. Como você falou, esse gestor, ele voltou, a pessoa voltou de uma licença maternidade e ele programou, né, ele falou, você tem uma viagem para fazer. Porque o foco dele existe aqui uma demanda, você tem que fazer essa viagem. Porque ele está pensando no negócio. Então, eu acho que eu venho de uma cultura onde o famoso, né, a gente falava muito de, esqueci o nome, de comando e controle. Então, eu sou de uma geração de comando e controle e eu sempre fiz muito bem isso. Se é para fazer, vamos fazer. E se é para fazer bem, vamos fazer bem. Ai, a nossa geração é muito comando e controle. Sim. E eu acho que eu fui mudando, sim, à medida que o mundo foi mudando. Obviamente que hoje, até porque se você não ficar 36 anos sendo líder, eu sou líder. Puxa vida. Eu fui Sem líder com dúvida. 17 anos. Gente, o que eu não fui líder? 17 anos você não era líder, né? Me colocaram para liderar, imagina, até porque o nome não era líder mesmo, era coordenadora de equipe. Eu coordenava ali uma equipe. O que eu tinha de conhecimento e de maturidade para coordenar uma equipe? É aquela velha história de você estar na posição de liderança, mas você não ser o líder ainda, né? Não estar formada como líder. Isso te formou como líder, isso fez a sua característica de liderança. É muito bonito, é muito honesto da tua parte você olhar e falar, gente, hoje eu consigo enxergar, mas na época a gente não conseguia, né? Enxergar que eu poderia ser mais leve e que mesmo assim eu alcançaria resultados. Aqui a gente não tem script, né, gente? Eu tenho um livro que no final eu vou te dar autografado. E eu quero que você veja o que eu escrevo no final de todos os capítulos, sem exceção. Eu escrevo:
Seja leve, seja feliz e assim se torne imparável. Em todos os capítulos eu repito isso, porque eu também identifiquei que uma das chaves que não me atrapalharia a alcançar sucesso, a alcançar ascensão, mas que me tornaria mais feliz, né, e tornaria essa jornada melhor, é a leveza. Então, quando eu escuto você falando, puxa, eu acho que eu seria mais leve comigo, até para poder ser mais leve com as pessoas, eu acho que isso, de fato, é uma dica que vocês precisam anotar, porque o mundo é muito desafiador, o mundo é muito duro. Eu acho que um pouco dessa dureza vem também desse lugar que a gente enfrentou. Agora, é bem complicado, porque a gente não pode confundir leveza com moleza. De jeito Porque, nenhum. gente, eu também não quero ser dura com a Iris do passado. Sim. Agora. Porque eu estava num ambiente tão hostil, no sentido de que eu era uma mulher. Então, ali, eu fui a única gerente, uma época, eu era a única gerente mulher. Não, você preenche requisitos. Pode começar que eu falaria Não, tudo. é surreal, porque assim, teve uma época que todos os gerentes eram homens e eu era a única mulher. Ao ser a única mulher, se eu errasse e não desse certo, eles iam falar, tá vendo? Vocês promoveram uma mulher. Eu lembro direitinho, eu já contei essa história em vários podcasts, eu vou repetir essa história porque é muito, muito marcante para mim. Eu tinha 21 anos, eu era uma gerente mulher e eu sou até hoje, mas eu era uma menina negra. Então, com 21 anos, chega um fiscal na loja e a funcionária fala, olha, tem um fiscal querendo falar com o gerente. Até fiscal já é pesado, né? Aí eu me apresento, ele falou assim, eu quero falar com o gerente. O gerente. Eu falei assim, pois não. Ele falou assim, não, eu quero falar com o gerente geral. Eu falei, pois não, eu sou o gerente geral, a gerente geral. Então ele olhou com aquela cara que ele não esperava nem uma mulher, nem da minha idade, com 21 anos, e nem negra. Eu não era o estereótipo de um gerente. Aí ele, tipo assim, tá. Eu falei, olha, vou fazer o seguinte, você me faz as perguntas, eu pede os documentos que o senhor necessita, e se eu não souber responder, eu ligo no escritório central. E aí, sim, baixou Deus ali, foi divino, porque tudo que ele me perguntou eu respondi, tudo que ele pediu eu apresentei. Eu até acho que ele saiu de lá falando, poxa, eu preciso rever, naquela época não tinha a palavra viés, mas eu acho que ele saiu de lá falando, poxa vida, mordi minha língua, porque, né? Porque é exatamente isso. Então, eu tinha que provar o tempo todo que o fato de eu ser uma mulher, de eu ser uma menina negra, e eu usei muito isso, estando numa reunião de homens, às vezes, de levantar a mão e o pessoal fingir que não ouvia, e eu levantar a mão e pessoal, eu tenho um ponto. Então, essa firmeza, essa dureza, vamos dizer assim, ou essa masculinização que eu acabei usando para mim mesma, era para dizer, gente, eu preciso ser ouvida, eu preciso que eu tenho um ponto. E estar sempre preparada, porque, inclusive, se você falasse uma besteirinha ali, o pessoal fala, tá vendo? Então, eu sempre carreguei muito essa responsabilidade de, já que eu sou única, como é que eu trago mais pessoas? Hoje eu tenho muito orgulho de falar, no McDonald's, mais de 60% dos gerentes de loja são mulheres. E quando eu tive a oportunidade, no ano retrasado, de fazer uma palestra, que eu fui convidada lá no Dia das Mulheres para falar, eu trouxe isso. E elas aplaudiram e falaram assim, gente, não tô querendo dar uma de boa, mas eu acabei abrindo portas. Então, eu tive essa responsabilidade de abrir portas, né? Então, outra vez, eu seria mais leve, mas a dureza daquele momento também tinha ali um ambiente que pedia um pouco daquilo. Ela foi muito necessária. Ela foi necessária. Outra vez, eu redosaria. Né? A dose Excelente. foi mais do que deveria, mas se virasse de dureza para moleza, não ia funcionar. Naquele momento eu não iria. Não. Você sabe que eu, por muitas vezes, já conversei com algumas mulheres em que eu disse, honro a sua trajetória, porque a minha só foi mais fácil porque você passou pela difícil. Muito bom ponto. Então, para mim, eu acho que essa honra que eu tenho e veneração pelas mulheres que vieram antes, né, até de abraçá-las, às vezes o tanto que nem elas próprias se abraçaram em relação ao histórico delas, porque hoje algumas, né, facilidades que a gente tem durante a jornada foi porque outras vieram e percorreram um caminho difícil no nosso lugar. Então elas chegaram, né, por exemplo, você na frente de tantas mulheres que hoje estão no McDonald's, a mata estava fechada, e você desbravou, e hoje elas caminham sob jardim gramado, eu brinco. Bom, a gente elas chegou... têm um papel de continuidade, né? Que também não é fácil. Porque é um gramado cheio de espinho. Chegar é difícil se e manter... se manter no lugar, às vezes é mais difícil. Exato. Mas eu concordo que eu não tinha referência, então era como se... Hoje, pelo menos, elas olham e falam, não, se ela chegou, é possível. Isso. Essa é a referência. O meu era, caramba, ninguém chegou, será que é possível? Né?
Então é um pouco isso. É isso. Todas as atendentes do McDonald's, da recepção, do balcão, no caso dela, a alta direção. Exatamente. Gente, isso é, de fato, muito legal. E me fala, o que a gente consegue enxergar nas jornadas das executivas? Eu consigo observar exatamente o perfil executivo indo e facilitando o caminho da maternidade. E o que a maternidade trouxe e você percebeu que depois que você foi mãe, agregou na tua carreira? Puxa vida, tanta coisa, né? Gente, eu acho que começa com essa questão da leveza, no sentido de você se tornar mais sensível, mais humana, mais vulnerável. Caramba! E até sensível no sentido até de, poxa vida, eu tô aqui trabalhando. Quantas vezes você fica horas e horas no trabalho e vou continuar trabalhando? Eu tô aqui, imagina, vou continuar. Até porque, como meu marido também é muito workaholic, vou continuar. E às vezes fala, opa, peraí, não, você tem que voltar para casa porque você tem uma pessoa que tá te esperando. Então, até a responsabilidade de gerenciar melhor a sua agenda. E eu não tô falando de trabalhar menos ou de entregar menos. Eu tô falando de você gerenciar melhor o seu tempo para ser mais eficiente, porque você tem alguém que tá ali. Poxa vida, quer sua presença. E você quer estar ali também com seu filho. Afinal de contas, para que você teve um filho, né? Então, me ensinou a ter o meu tempo melhor distribuído no sentido de esse é o tempo de trabalho, esse é o tempo de descanso, esse é o tempo de lazer, esse é o tempo do amor, né? De você se doar, de você receber esse amor, porque é um amor tão profundo, tão inexplicável, que você quer ter aquele tempo para isso, né? Sim. Então, eu acho que mudou essa relação com o tempo, com as emoções, com a maneira de enxergar o outro, com a empatia com o outro, porque, né, inclusive com a questão até, no meu caso, racial, né? Porque hoje eu sou vice-presidente desse instituto, que acelera negros em posição de liderança, mas eu nunca tive muito essa consciência racial. Minha mãe tem pele branca, meu pai tem a pele negra, nunca foi uma coisa da minha época muito focada nisso, e depois que, obviamente, eu vi alguns índices, por exemplo, teve uma matéria na época Negócios, que eu saí na matéria que era Ascensão Sem Cota, e que falava sobre 0,4% de mulheres negras em posição de liderança de grandes empresas. E eu falei, caramba, como pode ser? Eu faço parte de 0,4%. A população brasileira é muito pouco, é 56%, mulheres são 28%. Cadê o resto? Não quero também ser única, né? Mas eu lembro que não era a favor de cotas. Falei, eu ralei pra caramba e cheguei, por que outras pessoas não podem chegar? Até que você entende, na verdade, por que tão poucas pessoas chegam, de onde elas saem, né? E tudo que elas têm que passar. Será que todo mundo tem que passar por isso? E aí, o que me chamou a atenção e você tá fazendo o quê para que seja mais? Né? Qual que é o teu papel de ter chegado lá? Você chegou, mas todo mundo tem que passar pelo que você passou? Tem que esperar 31 anos para chegar numa direção? Tem que sair do balcão para chegar numa direção? Não, né? Mas a questão do meu filho eu quero que meu filho passe por tudo isso, então até a questão da consciência racial veio muito mais com o meu filho, porque eu não quero que meu filho tenha que passar por tudo que eu passei para que ele chegue nesse lugar. Tanto que meu filho tem 21 anos, agora ele trabalha, faz estágio, mas ele não teve que ralar o que eu ralei para chegar a ter um trabalho, né? A fazer uma faculdade. Então, eu acho que muda, inclusive, a tua perspectiva social, né? Nosso sucesso nos traz uma responsabilidade, né? Nós somos conselheiras juntas também numa outra associação de diversidades Claro. em conselhos, a Diversity on Boards, e a gente acaba levantando um pouco essa bandeira para, de forma prática, apoiar a jornada do próximo que vem depois, Exatamente. né? Para que ela seja... Por que tão poucas mulheres em conselhos? nos conselhos, né? Se as mulheres fazem parte de 52% da população brasileira. Como é que só tem uma em 3 sempre? Exatamente. Quando tem? Exatamente. Por que nos lugares onde as decisões são tomadas, são poucas mulheres que estão ali para ajudar nessa decisão? Então, é sobre isso. E é sempre uma construção, né? Mesmo em cargos de conselhos, que são cargos, né, altamente executivos, você percebe a presença de mulheres é sempre minoria, claro, quando tem, e mesmo quando tem, e mesmo sendo minoria, a disputa para que as ideias sejam ouvidas, né? A necessidade de posicionamento diferenciado, a crença que o CEO que está ouvindo tem ou não sobre aquilo, né? O pré-questionamento que há sempre sobre ou a pessoa, ou a imagem, ou a ideia, ela é persistente e existente ainda. Então, a gente ainda tem muito a fazer nessas associações que a gente apoia. E também
para esse futuro, né? Como que você vê o papel das mães no mercado de trabalho daqui para frente? Como é que você enxerga esse desenho, assim, que com certeza a gente provavelmente deve ser bem diferente do que a gente passou? A gente que tem filhos aí, eu tenho 22. Eu vou falar por dois pontos de vista. Uma coisa é, como você falou, né, das mães dentro do mercado de trabalho. Eu acho que hoje existe um pouco mais também de empatia das próprias organizações e entender que a mãe, ela tem um papel importante dentro das organizações por uma questão até de perfil, elas têm uma contribuição importante. Por isso que as empresas têm que ter uma flexibilidade também diferenciada, porque elas têm um papel importante para os resultados, mas elas têm necessidades diferentes, né? Então, eu acho que tem uma visão da empresa de entender isso, tem uma visão da própria mãe de falar, ok, eu tenho aqui o meu papel de entregar resultados e trabalhar essa carga horária, mas eu também tenho uma responsabilidade em casa, assim como o pai, né? Que também cabe à mãe distribuir isso, né? Não assumir tudo para ela, porque se ela tem um marido, que nem toda mãe tem um marido, às vezes você é Sim. mãe solo, e aí é você com você mesma. Mas eu acho que tem uma questão que a gente não abordou no tema anterior, quando a gente falou assim, poxa vida, ainda tem tanta discriminação, seja racial ou seja de gênero, que às vezes a culpa é da mãe. É da mãe quando a mãe educa o filho diferente da filha. Quando ele dá uma boneca, e eu não estou nada contra as bonecas, mas ele dá a mãe dá uma boneca para a menina, para ela cuidar, e dá um carrinho para o menino para ele pensar do ponto de vista mais de engenharia, mais de exatas, né? Então é quase que você nasceu para cuidar, então você vai se desenvolver para ser uma professora ou para ser não sei, uma técnica de enfermagem, e nada contra essas profissões, mas a gente sabe que grande parte das profissões do futuro, elas estão ligadas às famosas, né, áreas de tecnologia, área de matemática, de ciências e tudo mais. Ou quando a gente fala, mas você é uma princesa, então quando a gente também deixa a menina mais delicada, deixa a menina mais frágil, no sentido de, assim, não, não, cuidado, você se machuca, você é uma princesa, você é linda, quando a gente só valoriza características delicadas da menina, e o menino, ai, você é forte, você é inteligente. Então, quando a gente destaca coisas que fortalecem o homem e que minimizam a mulher. Outra vez, não tem nenhum problema a menina ser linda e ser princesa. Mas ela não é só linda e princesa, ela é inteligente, ela é forte. E forte, eu não tô falando só de força física, né? Porque infelizmente a mulher não é tão forte como o Sim. homem, é uma estrutura física mesmo. Mas o que eu tô querendo dizer, tem um estudo que mostra, você que tá tão envolvida com isso, que quando você tem um filho, um homem e mulher, mesmo nas mesmas idades, o trabalho de casa vai muito mais para a menina, tipo 60 e poucos por cento, e menos para os meninos. Por quê? Se você tem os dois filhos, por que vai mais para a menina? Porque você já está educando que a menina cuida da casa e o que o menino não. Então, o que eu estou querendo dizer é que a gente mesmo educa, às vezes, os filhos, ou eu ponho a comida para o meu filho no prato, né? E para a menina a gente pede para pegar. Então, o quanto a gente está educando os filhos a serem parceiro das mulheres e quanto a gente está preparando as mulheres a serem o que elas quiserem, né? Isso é Então, muito importante de ser falado, porque eu já percebi e já vivenciei mães, né, assistindo mães em que elas questionam posturas dos líderes delas, machistas, mas, porém, dentro de casa, elas não percebem que com os filhos delas, elas estão sendo, nutrindo essa postura ainda. Elas reclamam do clube do Bolinha, em que os homens, CEOs, empresários, né, empreendedores, startupeiros, têm lá os grupinhos deles de conversa. Porém, eu já observei até em reuniões de escola, grupos de mães dizendo: ai, a sala só tinha poucas meninas, mas não vamos redistribuir para o ano que vem as duas turmas, porque os 12 meninos que estão juntos, a gente não quer separar. Quando, na verdade, isso o que eu trouxe à tona, até em reuniões que eu participei de mediação sobre isso em algumas escolas, é, em- até para orientar, né, e mentorar um pouquinho esse grupo de mães, era de que elas estavam tirando a oportunidade dos filhos delas de conviverem com a diversidade de uma forma natural desde pequenos. E que aqueles grupinhos da diretoria masculinos que elas mesmo questionavam e traziam à tona do trabalho dela, elas estavam formando o próximo grupo dentro daquela escola e daquela sala do Kids One. E aquilo chocou.
a escuta. Então, parece que é uma coisa tão óbvia e que não o é. Então, isso é muito importante delas observarem, porque esse futuro que você está falando é muito esse lugar de criação. Claro, Até total. a forma como a gente trata as crianças dentro de casa. Uma menina em que ela é, de alguma maneira, tratada com também mais brutalidade, não só gentileza, né? Mas que o pai ou a mãe são um pouco mais ríspidos, a gente também tem que cuidar um pouco desse lugar. Porque provavelmente ela vai fazer uma leitura de que esse comportamento é aceitável do ponto de vista de quem a ama. Então, a nossa Sim. responsabilidade, né, como mãe nesse lugar é muito grande, mas é que é muito importante a gente conversar, porque outras informações e outras ideias Total. e vieses vão surgindo. Total. Eu sempre vejo também essa questão do menino ser criado no conceito do ter, então sempre muita propriedade na mão dele, e ele tornando isso habilidades corpóreas, e o da menina no ser, que aí vai muito para o serviço. Então, o ser cuidar. linda, o comportamental, o cuidar, né? Então, e aí acaba que depois no futuro vai para profissões do servir, né? E isso Não, e o menino faz... que não pode chorar, não, o menino não chora. É uma dó, né, gente? Coitadinhos, Enfim, exato. então, quando você fala do futuro da maternidade, ele depende dessa questão de como as empresas vão poder flexibilizar para que as mulheres possam, sim, exercer a carreira e a maternidade, como as mulheres vão também entender que elas podem, sim, dar resultados e serem mães, mas como a gente também, desde a base, prepara essas futuras mães e esses futuros pais que precisam apoiar essas mães a terem suas carreiras e a continuarem ser, né, pessoas que vão ter uma família. Então, eu acho que por isso que eu quis trazer essas duas vertentes, porque eu acredito muito nisso, né? Sem dúvida. E agora eu quero te perguntar se você quer deixar, se alguma ferramenta, algum hábito, enfim, algum livro, alguma coisa fez diferença aí que você gostaria, assim, de compartilhar com elas, no sentido de sigam esse esporte, ou esse livro, ou esse filme, isso aqui para mim foi importante, me marcou, enfim. Tem algo que você queira deixar para elas? Não, eu vou puxar a sardinha para você. Olha, acompanhe esse podcast, não só esse que nós estamos. Eu sei que você já contou que vão ter outros. Tem livro aqui, Maternidade Executiva, porque tem muitos insights. Eu mesma nunca coloquei muita atenção nisso e me deu muitos insights aqui hoje, uma boa reflexão. Então, parabéns pela iniciativa, eu gostei muito. E eu acho que é sobre isso. Toda vez que a gente conversa sobre o assunto, a gente aprende com o outro, mas muitas vezes a gente aprende com a gente mesma, né? Porque você fala assim, caramba, eu nunca pensei sobre isso, sobre essa perspectiva, né? Eu gosto muito de livro, eu gosto muito de filme, mas eu acho que é muito potente o falar sobre, né? Participar de comunidades, como você falou, ou de grupos que falam sobre o assunto, né? Eu sei que às vezes fala assim, nossa, mas gente, aí tem tanta coisa que o povo fala, um monte de... Sempre vai sair coisa boa, sempre vai sair. E aí a nossa capacidade de filtrar o que interessa, o que faz sentido pra gente e abstrair aquilo que você fala, caramba, isso vai ser legal, né? Então eu incentivaria isso. Exato. E nós estamos indo agora caminhando para o nosso finalzinho. E eu vou trazer algumas curiosidades aqui da Iris. Se você pudesse descrever a sua carreira em uma palavra, seria? Eu acho que eu falei no começo, eu acho que excelência. Tudo que você se propõe a fazer, faça o seu melhor, porque é você que está fazendo. Você tem que ter orgulho de você mesmo. Então faça com excelência. E o que você diria para sua versão mais jovem? A gente também falou, pega leve, seja mais leve com você mesma, mas tenha muito orgulho da jornada que você construiu. Parabéns para você. Ai, que delícia, Iris. E a gente vai encerrando por aqui. Eu te agradecendo muito, muito, muito pela sua presença, pela sua generosidade de estar aqui comigo hoje. Vou te presentear com um boné do Como Elas Conseguem, que vai ser exclusivo só para quem participou e foi entrevistada. Então, eu tenho muito orgulho de ter você aqui. Vou deixar depois um livro autografado. E quero agradecer também a essa audiência de executivas preciosas incríveis que ficaram aqui até o final para assistir essa executiva gigante e preciosa. Muito obrigada pela audiência. Deixem todos os comentários, dúvidas e questionamentos aqui abaixo do vídeo, que depois eu posso encaminhar todos para a Iris, se for o caso, em relação a ela. Por favor, se inscrevam no canal a partir de agora, curtam todos os vídeos para que a gente possa continuar produzindo muito conteúdo para a carreira de vocês. Muito obrigada!